a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Espero que estejam todos bem, seguros, guardados, né, no esconderijo secreto de Deus. Que você possa, nesta noite, ser abençoado. Eu tenho uma palavra de fé para você, eu tenho uma palavra de esperança, um estudo interessante, bacana, iremos tratar hoje. E você é o nosso convidado, tá bom? Em nome de Jesus, você pode estar aí compartilhando com seus amigos, né? Estou aqui fazendo a compartilhação nesse momento. E eu tenho certeza de que Deus vai nos abençoar nesta noite. Tenho certeza que Ele vai falar ao meu coração, falar ao seu coração também, tá? Então vá se preparando aí para receber essa palavra abençoada da parte de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, Deus seja louvado, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém. Bom, hoje o nosso estudo dando sequência ao que foi ministrado domingo, né, no culto na igreja, que é Hebreus 12. Hoje iremos bater um papo aqui a essa questão, tá bom? Hebreus 12, estaremos ministrando a partir de agora. Antes eu quero fazer uma oração para Deus abençoar as nossas vidas e nos dar o entendimento da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, como mão forte, como mão poderosa, nos guardando, nos livrando de todo mal, e que nesse momento o teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a tua palavra, poder entender e compreender, Senhor, os teus caminhos, os teus preceitos, em nome de Jesus. Venha ser o nosso professor Espírito Santo. Estamos à sua disposição nesse momento, em nome de Jesus. Vamos lá então, pessoal. Hebreus, capítulo 12. Ele começa assim, versículo 1, né? Versículo 1. Assim temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Primeiramente, ele começa dizendo assim, né? Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Que grande multidão é essa? Que testemunhas são essas? Aqui ele está fazendo uma diferenciação. Não pessoas que estão vendo o que está acontecendo, né? Vendo o que está acontecendo, mas ao contrário, mas aqueles que deram o seu testemunho de fé, dando referência ao capítulo anterior, capítulo 11 de Hebreus. Né? Então aqui, essa grande multidão de testemunhas, ele está falando de todos esses que foram citados no Heróis da Fé, que é o capítulo anterior. Então, ele está querendo dizer que mediante todas essas testemunhas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e toda a galeria do Heróis da Fé que está contida no capítulo 11 desse mesmo livro, né? Ele vem dizendo assim, então mediante todo esse exemplo que foi dado, né, de fé, de esperança, de pessoas que ouviram a voz de Deus e colocaram em prática e obedeceram, não duvidaram em seu coração, quando Deus fez uma promessa, mesmo que demorasse tempos, né, mesmo que aos olhos dessas pessoas no qual foi feita a promessa parecia impossível, não tinha nada disso em vista para um acontecimento próximo, mas eles usaram da sua fé e permaneceram firmes. Então, o escritor aqui está falando nesse sentido, que essas pessoas que foram testemunhas, que da mesma forma como eles mantiveram firmes e fortes na sua fé, ele vem dando um conselho. Deixemos tudo de lado que nos atrapalha. Deixemos então tudo de lado daquilo que nos atrapalha. Né? Então, o que nos atrapalha? Isso precisamos fazer uma reflexão das nossas vidas, né? E ver o que é que está atrapalhando da minha fé prosseguir.
O que é que está atrapalhando? Né? Além dessas coisas que nos atrapalham no dia a dia, atrapalha de que forma? De crescermos dia após dia, né? De colocar a nossa fé em ação. Coisas que às vezes traz medo, insegurança em nós. E se tem uma coisa que se opõe à fé, é o medo, é a insegurança. Então, às vezes, pequenos detalhes na nossa vida nos atrapalham. E ele vem falando que isso precisa ser tirado, né? Deixe de lado tudo que nos atrapalha. Aí ele frisa aqui. E o pecado que nos agarra firmemente em nós e continuemos a correr. Então ele faz duas referências. As coisas que nos atrapalham e o pecado. Porque às vezes o que nos atrapalha pode até não ser um erro ou você quebrar algum princípio, mas vai distrair a sua atenção. Você vai usar seu tempo, de repente, com coisas fúteis, né, que a gente passa praticamente o nosso dia todo, boa parte do nosso dia, melhor dizendo, né, com coisas fúteis, entretido com televisão, redes sociais, né, videogame, né, com tantas outras coisas, né? Isso é pecado, assim, de forma clara, explícita? Não, não é. Né? Tá quebrando algum princípio? Não, mas está ocupando o nosso tempo. Um tempo que poderíamos estar, de certa forma, né, estar sendo melhor aproveitado na presença de Deus. Tá entendendo? Então ele faz essa diferenciação dessas coisas que nos atrapalham e também do pecado. Do pecado, né, em si, propriamente dito. E o que acontece? Então, deixando de lado essas coisas, temos que continuar a correr. Ou seja, temos que continuar a nossa jornada. Não temos que olhar para trás, não temos que ficar intertido com o que está acontecendo ao nosso redor, né, tirando o nosso alvo, né, distraindo do nosso objetivo, mas continuemos a correr. De que forma? Correndo, não é de qualquer maneira, mas correndo sem desanimar, né? É o que está escrito aqui. Correndo sem desanimar. A corrida marcada para nós. Então aqui o escritor, logo nesse primeiro capítulo de Hebreus 12, que é hoje o nosso estudo, ele vem frisando que precisamos manter firme na nossa corrida. Não nos focando em coisas que vai nos distrair, mas que concentremos, né, nos nossos objetivos, como por exemplo agora, começo do ano, né, um novo ciclo, uma nova etapa, é o momento que a maioria das pessoas param para fazer reflexões, né, para fazer planejamentos, né, então esse é um momento até oportuno para deixar de lado tudo que nos atrapalha, que venha nos desfocar desse planejamento que a maioria das pessoas estão formalizando por agora, no começo do ano. O seu planejamento para esse ano, né? Para um ano todo. Mas o que acontece? Geralmente quando se faz um planejamento, você precisa trilhar por esse caminho. O caminho planejado. Ok? Mas no meio do caminho pode haver distrações. E você precisa manter o seu foco. E detalhe, sem desanimar. Porque, como ele completa a frase dizendo, continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Ou seja, cada um de nós temos a nossa própria corrida, combinado? Cada um tem a sua própria corrida. Cada um tem as suas próprias manifestações, né? A vontade de Deus para cada um de nós, né? É diferente para cada pessoa, ok? Então Deus tem algo contigo. E o que tem com você, às vezes não é com a outra pessoa. São propósitos diferentes. E esses propósitos de Deus, aqui é tratado como uma corrida marcada para nós, né? Cada um com a sua corrida. E nessa corrida, muitas vezes, iremos nos desanimar. Iremos nos frustrar.
iremos nos encontrar cansados. E muitas vezes vamos querer olhar para trás, desanimados. Ou tentar recalcular, refazer os planejamentos. Mas aqui o conselho é, continuemos a correr sem desanimar. Então, aqui logo de início mantenham-se firmes. Tenham como exemplo os heróis da fé, que está logo no capítulo anterior, que ele citou. Todos os exemplos que ele deu, ele vem falando aqui, use como inspiração para que você possa manter firme na sua caminhada. Porque o Deus que promete é o Deus que vai cumprir. O Deus que começou a boa obra é aquele mesmo que vai concluí-la. Entende? Mas no meio do caminho, podemos, em algum momento, nos distrair com algumas coisas que vai nos tirar do propósito, ok? As tentações diárias do dia a dia, né? Os manjares, que considerado, vamos dizer, vai quebrar princípios de Deus, vamos considerar aqui o pecado, está posto à nossa frente, a todo instante. E o que acontece? Precisamos continuar a nossa caminhada, precisamos continuar com o nosso planejamento. Não desanime. Essa é a primeira instrução do escritor de Hebreus, aqui no capítulo 12. Versículo 2. Versículo 2, ele vem falando assim, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Olha só que interessante. Além de não desanimar, precisamos estar focados em Cristo Jesus, naquele que nos chamou, naquele que nos deu a missão. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Então veja bem. O escritor aqui, ele vem falando, olha, mantém seus olhos fixos em Jesus. Em tudo que ele fez por você. No preço da liberdade que ele te deu. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, em tudo que ele conquistou na cruz por você, para você. Além da salvação, vida eterna, né? Além da salvação, também outros benefícios vêm através da conquista de Cristo Jesus, que vamos falar um pouquinho mais para baixo aqui, vai entrar em algum momento. Mas como, por exemplo, essa religação diretamente com o Pai. Hoje temos a oportunidade de ser chamados de filhos de Deus através de Jesus Cristo. Hoje somos aceitos, né, por Deus, né, através de Jesus, porque Ele pagou um preço e todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o sangue de Cristo nos lava, nos purifica, nos dando um livre acesso no mundo espiritual para chegar diante de Deus, Pai. Então veja bem, além desses benefícios, né, tem mais. Conservemos os nossos olhos fixos nas promessas, em Jesus, no reino de Deus, na salvação conquistada por Ele, para nós, e mais, né? Pois é por meio dele, de Jesus, que a nossa fé começa. Então a nossa fé tem um começo, e o começo é Jesus Cristo. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós e nos coloca um selo, né? O Espírito Santo é um selo. Paulo trata como o penhor o Espírito Santo, mas ele coloca em nós algo que nos dá uma perspectiva diferente do que outra hora tínhamos. Então veja bem, a nossa fé começa em Jesus. E é nele, em Jesus, que ela é aperfeiçoada dia após dia. Um bom exemplo, Pedro, né? Quando estava no meio da tempestade, veio no barco lá junto com os discípulos, veio Jesus andando sobre as águas, e se é tu mesmo, mestre, diz ele, eu quero ir contigo. E Jesus, venha. E ele foi, estava indo muito bem, enquanto seus olhos estavam fitados em Jesus. Mas a partir do momento que ele começou a distrair, né, versículo 1, olhar para o lado, as distração,
tirou os olhos de Jesus e olhou para a dificuldade, para o vento forte, para as ondas altas, ele desfocou, né? E o que acontece? A sua fé esmoreceu. Então, aqui o conselho é: mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque é Ele quem nos dá a fé, que gera em nós essa fé que vai aperfeiçoando dia após dia, experiência após experiência com Ele, ok? Aí ele continua. Ele não deixou que a cruz ficasse como ele desistisse, né? Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Então veja bem, ele vem falando então para ficarmos com os olhos fixos em Jesus, porque a nossa fé começa em Jesus e é Ele quem aperfeiçoa, e Ele, Jesus, não desanimou, Ele não deixou que a cruz tomasse o lugar do seu propósito. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele viesse a desistir. A cruz aqui representa a dificuldade, né? A dificuldade para a concretização do plano de Jesus. Então veja bem, nesse momento que ele estava com a cruz, né? No momento que ele estava carregando a sua cruz, que ele sabia a cruz representa a morte, e essa morte representa a morte de toda a humanidade. Essa morte representa o quê? O castigo da humanidade toda sobre as costas, sobre os ombros de Jesus. Não é simplesmente uma morte, foi ali e morreu, mas tem um simbolismo, existe um significado que é muito mais amplo, muito mais profundo do que apenas carregar uma cruz, do momento que deram para ele até o momento da sua crucificação. Não é somente isso. Ali ele estava levando todo o pecado da humanidade, desde o primeiro homem até a última instância, até o último momento de vida aqui na Terra, aonde haverá o julgamento. De todos os seres humanos, de todos os períodos, do passado, do presente e do futuro. Consegue entender ou ter uma dimensão do tamanho desse feito? Então veja bem, Jesus, quando o que nos representa muito bem isso, quando estava chegando próximo de Jesus ser entregue, né, que os soldados iriam prendê-lo, quando Jesus sobe ao monte para orar, ali naquela madrugada, depois de cear com seus discípulos, ele sobe ao monte para orar, e ali a alma dele estava perturbada dentro dele, porque ele sabia que estava chegando a hora, e ele sabia do peso e a responsabilidade que estava sobre os seus ombros, ao ponto dele ficar tão agoniado de suar sangue. O sangue sai pelos seus poros. Então veja bem, é desse momento que aqui o escritor está falando. É desse exato momento. Jesus poderia muito bem, e certamente, imagino eu, que ele foi tentado ali também nesse momento. Creio que ele foi tentado diante dessa agonia toda. Eu tenho certeza de que ali aconteceu, né, segundo alguns estudos, né, a promessa lá em Gênesis 3:15, onde da mulher sairia o Salvador, e a serpente morderia o seu calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Eu imagino que foi aí, nesse momento de batalha, em que Jesus estava todo agoniado, eu tenho certeza que as trevas todas estavam ali, fazendo opressão sobre ele, que ele não iria, que não valeria a pena morrer por mim e por você. Ao ponto de, na sua oração, em determinado momento, Jesus dizer: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele falando como tendo uma dimensão de tudo isso, mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Que, se possível, passa de mim. Mas se esse é o único caminho que eu tenho que enfrentar
por amor da humanidade, que seja feita a tua vontade. Isso é forte, né? E é isso aqui que ele está falando, né? Que ele, diante da sua cruz, desse momento, ele não desistiu. O amor dele pelo Pai, o amor do Pai para conosco, pela humanidade, foi maior. Incalculavelmente maior. Ao ponto de os escritor, no caso, vou citar aqui João, em seu evangelho, dizer: Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira está querendo dizer de uma maneira que não tem palavra para expressar. De tão grande, de tão imensa que é. Entende? Por causa desse amor, ele prometeu, esse amor, ele nos, através desse amor, ele não desistiu de carregar aquela cruz. Prossigamos. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Então aqui fecha o versículo 2, né, de Hebreus 12. Então ele não desistiu da cruz, mas pelo contrário, ele tinha uma alegria, ele tinha uma promessa, né? Alegria de que foi prometida, de poder resgatar a humanidade toda para ter uma intimidade, uma amizade, uma comunhão com o Criador, com Deus. E em vez de criatura, passariam a ser, então, ter a oportunidade de ser chamados de filhos de Deus. E através de Cristo Jesus, de tudo que ele conquistou, todos esses que o aceitam como seu Senhor e Salvador, passam a ser então co-herdeiro, né? Vão herdar junto de tudo que Jesus conquistou. Esses também herdarão junto com Jesus. Prosseguimos. Versículo 3. Versículo 3 de Hebreus 12 nos diz assim: pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Pense no sofrimento dele, né? No sofrimento que Jesus teve que enfrentar. E como suportou tudo isso? Com paciência. Com paciência, os ódios dos pecadores. Assim, se termos essa mentalidade, nós não desanimaremos e nem desistiremos da nossa jornada. Mas o interessante, que refletindo, né, sobre esse versículo agora, veja bem, aqui tem a palavra suportou com paciência. Jesus suportou com paciência. Então, temos aqui um rico ensinamento de que às vezes na nossa vida é preciso suportarmos algumas coisas, algumas pessoas. É preciso suportarmos com paciência. Às vezes é preciso ter paciência com determinadas coisas, com determinadas demoras de tempo, porque às vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas a palavra de Deus nos fala que há um tempo determinado para cada coisa. Um tempo determinado para todas as coisas. Se Deus prometeu, é no tempo dele, na hora que você estiver pronto para receber a promessa. Então, se nós colocarmos, né, em prática esse ensinamento de poder de suportar com paciência, certamente o nosso fardo se tornará mais leve. Precisamos aprender a ser mais leve, absorver as coisas. Exemplos. Às vezes uma pessoa vem grossa contigo, do nada, você
faz uma pergunta, a resposta vem bruta, um exemplo. Ó, a pessoa já chega abordando brutamente. Se nós pararmos e colocar no lugar dessa pessoa, fizermos a seguinte pergunta: será que está tudo bem com ele? Será que está tudo bem com a sua família? Será que ele conseguiu dormir bem? Será que o seu filho está bem? Será que a sua esposa? Será que ele não brigou com sua esposa? Porque o ser humano, infelizmente, é assim. Ele absorve, vamos supor, uma briga de um relacionamento, absorve. Na primeira oportunidade, ele vai lá e descarrega em alguém. Então precisamos ter essa sensibilidade de absorver as coisas. Só citei um exemplo aqui, mas de modo geral, precisamos ser mais pacientes, né? Versículo 4. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse. Vamos lá, o que Deus disse então? Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga. E não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Olha quão profundo esse ensinamento. Preste atenção quando o Senhor o castiga. Oh, mas o Senhor nos castiga. Sim, o Senhor nos castiga. Às vezes Deus fecha a porta. É Deus fechando porta. Por que Deus fecha as portas? Porque Ele sabe, se você passar por essa porta, você vai quebrar a cara. Você vai se destruir, se autodestruir. Por que Deus fecha esse caminho? Porque se você andar por esse caminho que Ele fechou, você vai perder a sua salvação, você vai se iludir, vai se machucar, vai ficar no fundo do poço. Então Deus fecha as portas? Fecha. Deus fecha caminho, por amor a você. E veja bem, e aqui ele dá essa instrução. Ei, quando eu fechar uma porta na tua vida, quando eu disser um não, quando as coisas não derem certos, preste atenção. Preste atenção, porque Deus sempre nos dá um ensinamento. Sempre tem um ensinamento de Deus querendo nos ensinar algo. Ok? Então, primeira parte. Devemos prestar atenção quando Deus nos castiga. Quando vem o castigo da parte de Deus. E depois ele vem falando para não desanimar. Não desanime quando somos repreendidos por Ele. Quando Ele nos repreende, não é para o seu desânimo. Pelo contrário, é para te dar um livramento e para te mostrar um caminho. Por que Deus faz isso? Porque Ele corrige quem Ele ama. E Ele castiga quem tem por filho. Entendeu? Aí aqui vamos... O escritor aqui, ele detalha um pouquinho mais. Ele faz uma comparação de Deus Pai com o ser humano. Como o pai, como a mãe, né? Como os pais. Versículo 7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando como seus filhos. Então veja bem. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Um pai castiga seus filhos? Você que me ouve, você já foi repreendido pelo seu pai e sua mãe? Sim ou não? Certamente sim. Todos nós. Todo instante. Por quê? Porque a criança, principalmente quando criança, né, ali passando para sua adolescência, é onde que está aprendendo os princípios, ele recebe muito não. Certamente ele recebe mais não do que sim.
mas não do que sim. Mas esse não que é dado, é porque os pais são ruins? São péssimos? Não gosta do seu filho? Não. Não. Longe disso. Por quê? Porque queremos o bem dos nossos filhos. O não é um não com amor. Você não pode fazer isso. Você não pode falar isso. Você não pode agir assim. São ensinamentos. Aí continua assim. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas sim ilegítimo. Por quê? Porque acabei de citar agora há pouco, no versículo 6. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele tem como filho. Versículo 9. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda o nosso Pai Celestial e viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achava que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Existe um propósito da correção de Deus. Por quê? Porque Ele quer que sejamos semelhantes a Ele. Realmente, que sejamos semelhantes a Ele, né? Participando da sua santidade. O que é a santidade? Santidade é o atributo de Deus pelo qual Ele é moralmente puro e perfeito, separado e acima do que é mal e imperfeito. Para nós, para os cristãos, santidade quer dizer não seguir os maus costumes deste mundo, não seguir as velhas tradições, pertencer somente a Deus, ter o seu coração somente voltado para Deus, tentar colocar em prática da melhor maneira possível os princípios da palavra de Deus, ser completamente fiel a Ele. Isso é santidade. Então, assim como um pai que ama o seu filho, procura educá-lo, mesmo que às vezes com o coração partido tendo que falar não para o seu filho, é um não por amor e para o aprendizado dele. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, o nosso Criador, também vai nos falar não muitas vezes, vai nos castigar muitas vezes, vai proporcionar em nós alguns tipos de sofrimentos. Oh, como assim? Deus é amor. É amor, com certeza, mas é um amor tão cuidadoso que não quer perder você. E às vezes, infelizmente, para alguns casos, em determinados momentos na nossa vida, é somente trazendo algum tipo de sofrimento. Sabe por quê? Porque quando estamos no deserto, vou usar esse termo, deserto, sozinho, abandonado, na prova, como muitos dizem, na prova, os amigos somem, todo mundo some, tudo se fecha, o céu parece que fica de bronze, como muitos gostam de usar esse termo. E você clama, fala com Deus e Deus fica em silêncio. Por quê? Porque na hora da prova, o professor, ele fica em silêncio. E Deus, como um paizão e professor, está querendo nos ensinar algo. Então vem um sofrimento. E lá em Romanos, ele vem falando que a tribulação gera sofrimento. O sofrimento gera perseverança. A perseverança gera esperança. E a esperança gera fé em nossos corações. Tá vendo? Como tudo tem um propósito da parte de Deus. Então, quando às vezes você pode nesse momento estar se deparando com algum tipo de sofrimento, uma angústia na sua alma, no seu ser,
buscando soluções, respostas, e isso não vem, parece que não vai acontecer, parece que Deus te esqueceu, as pessoas sumiram, você não encontra ajuda em canto nenhum e se encontra no fundo do poço. Mas eu quero dizer para você que é Deus provando, é Deus te aperfeiçoando. E por incrível que pareça, é mediante ao sofrimento que o ser humano para fazer uma reflexão. E essa reflexão, sempre gerada pelo Espírito Santo em nossos corações, vai nos dizer que precisamos ser dependentes de Deus. Porque todas as vezes que nós tentamos ser dependentes da nossa própria força, do suor do nosso rosto, dependente da sua carteira, dependente do seu conhecimento, dependente, sabe, de si mesmo, que não, então Deus se acha em segundo plano. Então Deus, assim, se ele consegue se virar sozinho, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja dependente dele. Deus quer que você seja dependente dele a todo instante. A todo instante. Dependência, né? Muitas vezes Deus nos prova de tal forma para que nós, literalmente, né, gritamos por ele, por socorro, por ele. Deus, me ajuda, senão eu vou morrer. Aí quando ele vê que o seu coração realmente está quebrantado, aí então ele estende a sua mão de amor, te envolve, te tira desse laço, desse emaranhado de problemas que você se meteu sozinho, por sua própria conta, e te traz para perto, e você vai ter um grande ensinamento, um grande aprendizado e uma grande experiência para você compartilhar com outras pessoas futuramente, poder ajudá-las. Vamos lá, prosseguindo aqui. Estamos fazendo um estudo de Hebreus 12, tema que foi ministrado no culto anterior, aqui na igreja, e hoje estamos aqui fazendo um bate-papo, né, refletindo aqui um pouco sobre este capítulo, digerindo, né, um pouco mais. 11, versículo 11. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Pois é, quando somos repreendidos, ficamos chateados, né, muitas vezes. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida reta, uma vida correta e de paz. Por que um pai repreende seu filho? Para que lá na frente ele possa ter uma vida certa, uma vida correta, uma vida digna, para que ele se torne uma pessoa de caráter, de bom caráter, e que no seu caminho ele possa encontrar paz. Da mesma forma, assim Deus trata de cada um de nós. Aí já na segunda parte desse capítulo, ele vem falando de alguns conselhos, né? Conselhos e alguns avisos. Vamos lá. Versículo 12. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Então aqui ele dá uma animada, né? Ele joga essa palavra de fé, de esperança. Levanta, se coloque de pé. Levante-se, né? As suas mãos que estão cansadas, desfalecidas. Mão aqui está falando trabalho, não desanime, continue trabalhando, continue movendo, continue fazendo o que você estava fazendo outra hora. Ação, né? Aqui ele está falando, haja, mova-se. Não fique parado, prostrado, mas levante, continue a sua caminhada, continue a sua jornada. E fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Porque os joelhos, né, que mantém a pessoa de pé, e quando a pessoa está enfraquecida, ela fica prostrada, vai se prostrar. Então fortaleçam suas mãos, né, ação, atitude, e os seus joelhos, para você ficar de pé e continuar essa jornada. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado, machucado, não manque, mas seja curado. É interessante que a palavra do Senhor nos diz assim: lâmpada para
os seus pés e luz para o teu caminho é a minha palavra, né? Salmo 119, 105, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então veja bem, se você guardar a palavra de Deus no seu coração, o seu caminho vai ficar iluminado. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração, é o Senhor quem prepara o seu caminho. E esse caminho que Deus sempre nos prepara é um caminho plano. E você vai poder passar por ele. Mas toda vez que nós, em vez de seguir as orientações de Deus, guardadas na sua palavra, e tentamos criar o nosso próprio caminho, vamos criar um caminho. Em algum momento vai estar lindo, bonitinho, asfaltado, plano, mas daqui a pouco o nosso caminho vai se tornar uma trilha no meio de uma selva, com espinhos, com abrolhos, com toda a dificuldade para atravessar. E aí é onde que machuca os nossos pés. Que é onde que vem falando. Aqui é onde que ele vem dando esse entendimento. Né? Ande por caminhos aplanados para que o pé machucado, né, não manque e seja curado. Então, ou seja, se você está andando por algum caminho que está te machucando, ei, é hora de você dar meia volta e voltar para o caminho em que Deus preparou para você. Ok? Para que você então seja curado. E às vezes, a cura que necessitamos está exatamente aqui. Aquelas frustrações da nossa vida, aqueles planos que deram errado, que foram frustrados, é aqui. É voltando para o caminho que seremos curados. Ok? Versículo 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Né? Então aqui ele vem fazendo uma afirmação. Procurem ter paz com todos. Seja uma pessoa de paz. Eu tenho comigo que o termômetro para saber se estamos bem com Deus ou não é a paz. Se você está em paz no seu coração, né, você está bem com Deus. Baseado no que, pastor? Baseado em que Jesus disse assim, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Então se você tem paz no seu coração, essa paz que vem de Deus, não é paz, uma paz de você estar com o cofre cheio de dinheiro, carteira, conta bancária cheio de dinheiro, isso não é paz. Ter uma segurança, uma tranquilidade. Não estou falando disso. Estou falando de você pôr a sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir tranquilamente. Eu falo de uma paz em que mesmo que chega diante de ti uma notícia ruim, catastrófica, você ainda mantém paz no seu coração. Porque você vai entender que Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Se Ele permitiu tal coisa acontecer, ok. Ele está no controle. Ele sabe o que é melhor. Então, paz. Procurem ter paz com todos. Seja uma pessoa do bem. Muitas vezes nós somos tinhosos, não é assim? Né? Somos, como diz os mineiros por aqui, murrinha. Né? Muitas vezes somos levados por coisinha tão pequena assim, que tira a nossa paz, que nos estressa. Cuidado, hein? Isso pode anteceder a nossa partida, tá bom? Trazer problemas de saúde. Então, procure ter paz contigo mesmo, paz com todos. Seja uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila, né? Você não precisa tratar as pessoas da mesma forma que ela trata você. Seja diferente, seja você mesmo. Seja uma pessoa do bem. E se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, né? Por quê? Porque sem isso, ninguém o verá. Então, ou seja, se você não tiver paz consigo mesmo e paz com os outros, veja bem. E se você não tiver uma vida dedicada ao Senhor, ninguém verá a Deus. Não verá o Senhor. Não o verá, ok? Então aqui,
Dois princípios: ter paz consigo mesmo, paz com todos, paz com os outros. É tão importante isso que Jesus nos deu um ensinamento. Vem agora aqui no meu coração e eu vou falar. Na hora de oferta, você vai oferecer algo ao Senhor. Mas se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você não está em paz com o seu irmão, você deixa a sua oferta ali, vai se consertar com o seu irmão, com essa pessoa, e então depois você volta para dar a sua oferta a Deus. Para você ver o quão é importante você ter paz no seu coração e paz com todos. Porque, da mesma forma como Deus não aceitou a oferta de Caim, lá no começo, em Gênesis, também não aceitará a sua oferta. Porque você está com o coração com rancor, com mágoa. Ei, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Ok? Vamos lá, versículo 15. Ele continua: tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Tomem cuidado para que ninguém se perca no caminho. Então, esteja sempre prontos a ajudar, a ser um guia, a ser um instrutor, né? Sempre tendo uma palavra de fé, de esperança para as pessoas, mostrando o amor, a bondade de Deus. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino. Você não precisa estar em cima de um púlpito, você não precisa estar dentro de uma igreja para falar do amor de Deus. Você é a luz, você é o sal. O amor de Deus está em ti. Você é a carta viva de Deus. É você. Se você tem Deus no seu coração, você é a carta viva. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se Ele é o teu Salvador, se Ele é o teu Mestre, então você é a testemunha de Jesus. A testemunha de Deus. Por onde você estiver. Então, tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Em especial, pelo seu mau testemunho. Principalmente, que ninguém venha abandonar a Deus por causa dos seus feitos mal planejados, das suas falhas, tá? Das suas transgressões. Muito cuidado, mas sempre que possível, ajude as pessoas. Pegue na mão e mostre o caminho. Né? Vamos lá. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Olha só. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Muito cuidado com o que sai da sua boca. Porque da sua boca não pode jorrar duas fontes. Ora, você está falando bem, falando do amor de Deus, e daqui a pouco você está falando mal das pessoas. Você está praguejando, lançando maldição, né, pelas costas das outras pessoas. Muito cuidado. Não seja essa erva venenosa. Não seja essa erva daninha, né, se não me falha a memória. Acho que é isso que tem aí no Brasil. Não seja, né? Não seja uma planta amarga que vai ganhando espaço, né? Mas destila, prejudica muita gente, prejudica as pessoas com o seu próprio veneno. Não seja, fugiu a palavra agora, né? Mas eu vou achar outra, né? Não seja aquela pessoa que fica espalhando, criando contenda, né? Não seja pessoas contendeiros, né? Que é isso, contendeiros? Que fica criando contenda, trazendo intrigas, disse-me disse, sabe? Fala uma coisinha aqui para pegar alguma coisa dessa pessoa, aí vai lá na outra e fala que essa outra falou mal dela e fica criando, jogando fogo, sabe? Não seja isso. Ei, porque a palavra de Deus nos fala assim. Primeiro salmo da Bíblia, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedores? Escarnecedores é justamente isso. Pessoas que sentam para falar mal dos outros. Pessoas que se aglomeram para fofocar, né? Para falar da vida de todos, né? Defamando, difamando pessoas, né? Isso é horrendo. É isso aqui que o conselho que o autor de Hebreus, justamente aqui no capítulo 12, né, no versículo 16, vem nos dando
essa instrução para que não tornamos uma planta amarga que, ao crescer, vai prejudicar muita gente com o seu veneno. Aí ele continua, 16. E tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Muito cuidado. Muito cuidado com as suas atitudes, tá bom? Muito cuidado. E aqui ele vai entrar aqui numa questão muito importante na nossa vida. Veja bem, como vocês sabem, depois que ele quis a bênção de seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo, né, de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer até mesmo com lágrimas. Você conhece a história de Esaú? Jacó e Esaú? Conhece a história? Não? São gêmeos, eram gêmeos, né? Nasceram, Esaú nasceu primeiro e Jacó na sequência. E era tradição o primogênito, o primeiro filho, herdar alguns benefícios, ter uma regalia, ser mais abençoado do que os outros filhos. O primeiro era, né, o herdeiro praticamente de boa parte, né, das bênçãos. E Esaú, sendo um caçador, saiu para caçar um belo dia e não pegou nada. E chegou exausto, cansado, muita fome. E olha só, em momento de sensibilidades na vida, como no caso de Esaú, olha só o que acontece. Chegando na sua casa, viu o seu irmão que estava fazendo um cozido de lentilhas, fazendo lá uma sopa. E eles me dão um pouco dessa sopa, senão eu vou morrer. Sempre haverá um aproveitador, tá bom? Tanto é que o nome de Jacó significa usurpador, né? Aquele que ultrapassa, né? Mas aqui ele fez uma negociação, né? Negociações chegarão diante de ti. Até aí, tudo bem. Agora, você aceitar as negociações, você ser conivente com certas coisas, aí que está a questão, entende? Jacó falou, eu só dou para você se você me passar o direito da sua primogenitura, ou seja, me passar a sua herança. O camarada insensível naquele momento, né, perturbado pela fome, né, desestruturado emocionalmente ali naquele momento, ele, tudo bem, eu te dou o meu direito de primogenitura, de que vai me adiantar se eu morrer de fome? Então, olha só, olha o pensamento pequeno. Muitas vezes nós agimos assim, com pensamento pequeno, medíocre. Estou com muita fome e eu vou morrer? Se eu morrer, do que vai me adiantar ter heranças? Receber bênçãos? Então é melhor um prato de comida agora do que um homem morto? E isso foi o que aconteceu. Aí depois, né, lá pra frente, né, no final da vida de seu pai, né, Isaac, acontece o que acontece, está na Bíblia, tá? Depois você lê lá Gênesis, tá bom? Mas só que resumindo para você entender, Jacó vai lá e recebe a bênção. Se passa pelo filho mais velho, o pai já não enxergava nada, né, fez ali umas tramóias, né, e foi abençoado. Aí chegou o filho mais velho querendo a bênção. Mas não foi você que eu abençoei agora há pouco? Não, não fui eu, era outra pessoa, me dá a minha bênção. Não posso te abençoar, porque a bênção que eu tinha para ti, eu dei para outro. Perdeu. Com choro, com lágrimas. Tentou, de algum modo, consertar, não tem jeito. Então, preste muita atenção. Isso é muito importante. Talvez, Deus queira que não, mas na nossa vida, ficaremos diante de situações que teremos que tomar decisões. Ficaremos diante de situações que teremos que tomar decisões. E o que acontece? Teremos que tomar decisões. E essas decisões
pode mudar um rumo, uma história na sua vida. E talvez seja decisões que não haverá mais volta. Entende? Não haverá mais volta. Assim como foi o caso de Esaú. Perdeu. Perdeu. Tomou decisão errada, perdeu a bênção. Que Deus possa nos dar graça e sabedoria para tomarmos decisões sábias, firmadas nele, diante diante de Deus, né? Firmada na sabedoria que vem de Deus, do alto. Então, meus queridos, preste muita atenção no que você vai fazer da sua vida. Tome muito cuidado, tá bom? Temos um exemplo aqui. Aí continua, versículo 18. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como no Monte Sinai, com o fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho das trombetas e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram a ele, pediram que ela não se dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estava vendo era tão horrível que Moisés disse: eu estou tremendo de medo. Moisés, hein? Moisés estava tremendo de medo. Que ocasião foi essa? Foi um determinado momento em que Deus falou que iria falar com o povo. E era para o povo chegar próximo, mas não tocar. Próximo da montanha, onde ali foi coberta aquela montanha, nuvem, tempestade. Não, aparentemente deveria ser um momento muito estranho, muito horrível, né? Como está dito aqui, algo que o povo ali nunca tinha presenciado, e eles ficavam apavorados com medo. E uma voz que dizia, uma voz que causava espanto, medo, que não era, até o animal se tocar no monte deverá ser morto a pedradas. Então, assim, eles ficaram com medo e falaram: não fale mais nada. Moisés, seja você o nosso representante. Não queremos ouvir a voz de Deus, seja você o nosso representante. Eita, Jesus. Olha só que forte, hein? O povo não quis ouvir a voz de Deus. Pediram um representante. Aí ele continua, né? Aqui o escritor vem falando que vocês não são como esses israelitas. Aí ele vai, pelo contrário, versículo 22 de Hebreus 12. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. Que Monte Sião é esse? Aqui uma figura do céu, né? Que é o templo de Deus. Então o Monte Sião aqui, em outras palavras, estava representando: vocês chegaram diante de Deus, né? No santuário de Deus, o templo de Deus, né? A figura do céu e a cidade do Deus vivo. E ele continua: a Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o seu nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também, né, aos espíritos dos justos, né, das pessoas que morreram, que lá estão já, né, já estão lá no céu, que foram corretos e foram aperfeiçoados. 24. Vocês chegaram até Jesus, e que fez uma nova aliança, que borrifou o seu sangue, que fala coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Então veja bem, ele faz essa comparação do povo que se amedrontaram tempos atrás na nova aliança. E aqui ele vem fazendo essa comparação, que nós chegamos, que hoje temos livre acesso através de Cristo Jesus, do seu sangue que foi derramado em nós, um sangue muito superior ao de Abel, que foi morto por Caim, seu irmão. E quando Deus chegou para Caim, falando para ele: ei, cadê teu irmão? Em determinado momento, Deus falou assim: ei, o sangue de Abel clama, o sangue de Abel
fala, clama. Veja bem, e aqui o autor desse livro, ele vem falando que o sangue de Cristo é muito melhor do que o sangue de Abel, muito superior ao sangue de Abel. Porque, além de clamar por nós, ser o nosso intercessor nos céus, também fez uma aliança. Abriu o céu para que possamos hoje chegar lá. Como ele está falando aqui, aquele tempo, o povo do passado, né, ficaram com medo, não quiseram ouvir a voz de Deus, mas Jesus veio e abriu um novo caminho. Um caminho que nos leva ao Deus Pai. Eita, olha só que forte, que bonito isso, né? Então temos esse livre acesso a Deus por esse novo caminho que foi aberto através da morte de Cristo na cruz. Entende? E ele continua. 25, já estou terminando, tá bom? 25. Naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isto: mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostra bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Mais uma vez ele vem falando aqui, ele abalará os céus e a terra. E já podemos ver nos dias de hoje, certo? Podemos ver aí plenamente as coisas sendo abaladas, né? A terra sendo abalada, os céus sendo abalados, sinais, né, da volta de Cristo, né? Sempre cada vez mais às claras, né? Mais evidentes para nós. Ele já disse que ele iria abalar terra e céu. Por quê? Porque ele vai abalar. E só vai ficar de pé aqueles que não podem ser abalados. E quem são esses que não podem ser abalados? Aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Aquele que tem a sua fé nele. Como está escrito lá no versículo 2 que lemos aqui. É ele quem nos dá a fé e é ele que a aperfeiçoa. E essa fé aperfeiçoada nos torna inabaláveis. E os céus e a terra serão abalados, mas os que permanecem firmes serão inabaláveis. Então, essas coisas que estão acontecendo no mundo, pandemia, não devemos nos abalar. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Ele promete nos guardar. E se porventura não guardar e alguma coisa acontecer, Ele ainda continua sendo, né, o dono de todas as coisas. Continua sendo Ele continua sendo o sustentador de todas as coisas. Se porventura alguma coisa acontecer, né, como a gente viu aí, por exemplo, algumas pessoas sendo ceifadas pelo Covid, independente de raça, cor, religião, e um servo de Deus passar por esse momento, isso não significa que ele perdeu a guerra e nem que Jesus o abandonou. Se Deus assim quis, se assim Deus o permitiu, amém? Deus sabe de todas as coisas. Mas essas coisas que abalarão os céus e a terra, abalarão para que aquilo que não estiver firmado cair. Mas os que estiverem firmados, com a sua fé firme em Jesus, com seus olhos voltados para Ele, como falamos aqui no decorrer deste capítulo, não será abalado. Amém? Pode ser atingido, abalado não. Vamos lá, para finalizar, versículo 28. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Então, muito bem, esse abalo dos céus e da terra aqui é simplesmente para mostrar que o reino de Deus não será abalado, ok? Sejamos então agradecidos por isso, porque já recebemos esse reino. Jesus veio trazer o reino. O reino de Deus já está, né? Que você seja incorporado nesse reino. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor.
Isso significa que tem algum tipo de pessoas aí que não estão sendo agradecidas e que não estão adorando a Deus como ele realmente deseja. Como ele mesmo diz, né? Estou à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você só adorar na sua naturalidade, né? Mas não for em espírito, não está agradando a Deus. É um conceito, certo? É um conceito. Se ele fala que precisamos adorar em espírito e em verdade, se não for em espírito, se for na nossa naturalidade, como na maioria das vezes nós vamos para uma igreja e lá ficamos pensando no cabeça a mil, né? Pensando em tudo que nós fizemos, no futebol, até mesmo na novela, né? Nas coisas que não que estamos para fazer, fazendo plano dentro da igreja, sabe? Essas coisas assim, programando a agenda, né? A nossa cabeça fica mil e uma coisa, menos em adorar. Você acha que tá certo? Você acha que tá tudo bem? Agindo dessa forma? No meu ponto de vista, não. Se ele está procurando verdadeiros adoradores, quem são eles? Que adorem em espírito e em verdade. Que adorem em espírito. Então, para você ser um verdadeiro adorador, você precisa adorar em espírito. Sair da dimensão natural e entrar na dimensão espiritual. Senão vai ser só da boca para fora. Os louvores a serem entoados é da boca para fora. Está cantando, mas nem sabe o que está cantando. Não está refletindo na letra. Está olhando o que está acontecendo ao seu redor. A maioria das vezes nós agimos assim, né? Essa é bem a verdade. Então ele vem falando, sejamos agradecidos e o adoremos a Deus de um modo que o agrade. E de que modo que o agrade? De que modo agrada a Deus? Em espírito e em verdade. Saia do natural, entre no espiritual. Se entregue, se derrame. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque na vida, o nosso Deus é um fogo destruidor. Olha como termina o versículo. Porque na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deu o que ele tinha de mais precioso pela humanidade. Deus é o Deus das promessas. Sim, Deus é o Deus das promessas, que cumpre as suas promessas. É um Deus que dá bênção, que escancara o céu para derramar suas bênçãos. Né? É o Deus da bênção. É o Deus que abre porta? É o Deus que abre porta. É o Deus que faz sinais e maravilhas acontecer? Sim. É o Deus da cura? Sim, é. Mas não se esqueça, ele também é um Deus, o nosso Deus é um fogo destruidor. Né? Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, faça o que é certo, faça o que é correto. Né? Sinta essa paz no seu coração. Né? Tantos exemplos que foram dados aqui nesse capítulo. Né? Muito bacana. Hebreus 12. Muitas instruções, muitos ensinamentos aqui. E aqui hoje, né, tivemos a oportunidade aqui de fazer alguns comentários. Mas que você possa refletir e se aprofundar mais e mais nessa palavra em nome de Jesus. Que você possa ter uma noite abençoada, que você possa ter aí um dia, né, na presença de Deus, que você possa viver novas experiências e que essa palavra que foi ministrada hoje, eu declaro em nome de Jesus, que possa entrar no seu entendimento, tá? Que você possa verdadeiramente entender essa palavra para que você possa praticá-la e viver melhor a sua vida em nome de Jesus.